Boa noite, pessoal. Estamos juntos para mais uma vez falarmos de direito penal 1, dessa vez por esse mecanismo, né? Pela internet, né? Por essa tecnologia, né? Diferentemente da aula presencial, da qual nós temos paixão de encontrarmos, de olhar nos olhos de vocês, de apreciar a compreensão de muitos e também se preocupar, né, com a expressão facial de quem aparentemente não está conseguindo compreender bem a matéria. A gente tenta repetir, né? Aqui a gente não consegue ter essa noção. Tentarei expor da melhor maneira possível para que vocês possam entender essa matéria tão complexa que é direito penal. Como já disse em sala de aula, as pessoas se apaixonam por civil, mas se apaixonam por penal, mas se casam com civil. Eu sempre digo que cuidado, porque você precisa casar com quem você conhece, né? Por mais que o direito penal seja apaixonante, você precisa conhecê-lo para casar com ele, né? Então, para conhecer é um pouco difícil, porque o direito penal se esquiva para cá, se esquiva para lá, você tenta se aproximar, você tem intimidade e a coisa não é tão fácil assim. Bom, falamos nas aulas presenciais sobre o conceito de direito penal, sobre o princípio de direito penal, sobre função de direito penal, falamos sobre as escolas de direito penal em si, falamos da evolução das escolas de direito penal. E hoje nós vamos falar sobre a norma penal. A norma penal é o conteúdo da lei penal. A lei penal, ela se revela através da norma penal. A lei penal, é importante salientar que ela emana do Congresso Nacional, emana do Poder Legislativo, que elabora uma lei, que é sancionada pelo presidente, depois ela é publicada, entrando em vigor. E esse mecanismo é para justamente estabelecer garantia de que nós temos fontes que legitimam o poder estatal de punir, mas também estabelece a limitação do direito de punir. O direito penal tem essa maestria de, na verdade, não ser um direito penal que pune, mas o que estabelece resistência a partir do momento que limita o poder de punir. Esse é o princípio da legalidade, que diz que não há crime sem lei penal que o defina de forma anterior, e não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, não há crime sem lei penal que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para que seja crime tem que ter uma norma penal, né, contendo os elementos que configuram o fato como crime e uma pena como consequência. Então, somente alguns fatos podem ser considerados crime, e pelo princípio da legalidade, somente aquelas penas podem ser aplicadas, a saber, a pena privativa de liberdade, a restritiva de direito e a de multa. E esse princípio da legalidade ele vai um pouco mais longe quando nós tratamos da dosimetria da pena, vai mais longe quando nós tratamos dos benefícios que consubstanciam o livramento condicional, a progressão de regime, que também trata da comutação da pena, do indulto, da graça, da anistia, da prescrição, enfim, tudo, absolutamente tudo que é de interesse do direito penal tem que obrigatoriamente perpassar pela lei penal. Só que a lei penal não é a única fonte de interpretação do direito. Nós temos a jurisprudência, a doutrina, nós temos dentro da hermenêutica as questões de interpretação gramatical, histórica, sistêmica, teleológica, várias outras formas de interpretação que eu pretendo tratar depois que nós falarmos sobre lei penal, norma penal e as suas características em si. Me apoio, obviamente, em alguns materiais aqui, né? Vocês sabem que em sala de aula a gente põe no quadro e começa a falar, mas a responsabilidade aqui hoje requer da minha parte que eu tenha estabeleça conceitos de forma bem mais direta e apoiado por um material
ok? Bem, já dito que o princípio da reserva legal é o principal princípio do direito, a norma penal nada mais é do que o conteúdo da lei. E esse conteúdo da lei da norma penal, ele é apresentado para nós através do chamado tipo penal. E o tipo penal nada mais é do que a reunião de elementos que descrevem um fato como crime. Depois que você sabe o que é tipo penal, você vai saber o que é tipicidade, você vai saber o que é adequação típica, que são basicamente sinônimos. Ou fato típico, que também se inclui a ideia. As normas penais, ou leis penais, porque uma coisa não é diferente da outra, as leis penais se apresentam como leis penais comuns, leis penais especiais. Nós temos, por exemplo, o Código Penal como uma lei penal comum, mas nós temos as leis especiais que trazem especificações, como, por exemplo, a lei antidrogas. O que é a lei antidrogas? A lei antidrogas nada mais é do que uma lei que atua sobre uma ideia de contrabando de um produto proibido, que é as substâncias entorpecentes. Então, eu tenho uma norma especial que trata de uma espécie de contrabando. Então, a lei penal comum fala de contrabando e a lei penal especial fala de tráfico de ilícito entorpecente. Então, essas ideias de lei penal comum e lei penal especial vai tratar dessa situação. Nós temos leis penais locais, de um modo geral, e leis penais gerais. Então, é possível que haja um conflito de jurisdição entre o Brasil e a Argentina, e nós vamos ter que aplicar as questões de leis locais. Nós iremos aprender que, pelo princípio da territorialidade, nós aplicamos as leis penais dentro do nosso território. Nós iremos aprender que o território também é um território extensivo, e pelo princípio da extraterritorialidade, nós vamos aplicar também a lei penal ainda brasileira, ainda que seja por fatos praticados no exterior. Bem, como é que você classifica uma norma penal, então? Você classifica uma norma penal como incriminadora e como permissiva, a princípio, e como explicativa. Então, nós temos as normas penais que são incriminadoras, e é óbvio, se aquela norma penal ela é incriminadora, significa dizer que ela estabelece um fato como crime e uma pena como consequência. Por exemplo, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem é furto, pena de reclusão mínima de 1, máxima de 4 anos. Então, esse é o conceito incriminador de furto, como também matar alguém. Esse é o conceito incriminador de homicídio. Matar alguém é destruir vida alheia, uma conduta praticada por um ser humano contra outra, destruindo a sua vida. Esse é o conceito material de homicídio. O conceito formal de homicídio é matar alguém, com a pena mínima de 6 anos e a pena máxima de 20 anos. Esse é o conceito incriminador. Só que nós temos também as chamadas normas permissivas. Por isso que eu digo, o direito penal também é um direito de resistência, a partir do momento que você não pratica uma conduta contra a ordem jurídica, porque a própria ordem jurídica permite. E o silogismo do direito penal é diferente do silogismo comum. Então, por exemplo, matar alguém é homicídio. Se Juarez matou João, logo Juarez praticou homicídio. Isso é uma verdade? Depende, porque se nós tivermos uma norma permissiva, uma justificante, como por exemplo legítima defesa, não haverá crime. Na análise do fato típico, se há uma justificativa, não há antijuridicidade. Então, o que seria uma antijuridicidade? Uma prática de uma conduta proibida, aquela que a ordem jurídica não permite. Então, agir ilicitamente seria agir contra a ordem jurídica. Se a ordem jurídica permite você matar alguém em legítima defesa, o fato não constitui crime. Então, nós temos chamadas normas permissivas. Então, nós temos as normas permissivas justificantes. Também temos as normas permissivas consideradas como exculpantes. Então, quais seriam as normas permissivas justificantes? Aquelas que justificam um fato típico, que justificam uma conduta que se adequa a um tipo penal, que se adequa à norma penal. Essa norma permissiva justificante seria aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal. Está necessidade, legítima defesa
exercício irregular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Então são essas 4 justificativas para a prática de um fato típico. Quais são as normas permissivas e exculpantes? Aquelas que não podem recair juízo de reprovação, né? São chamadas de normas exculpantes. Então nós temos a inimputabilidade, previsto no artigo 26 e 27 do Código Penal, onde é isento de pena o doente mental, aquele que tem um retardo mental, o adolescente e a criança, os menores de 18 anos, aquele que está sob coação moral irresistível ou sob ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, e também aquele que está sob a falsa percepção da realidade, estando sobre erro de proibição. Então nós teríamos 3 outras fontes de permissibilidade de uma conduta típica, detalhe, típica, ente jurídica, porém não culpável. Seria a questão da imputabilidade, a questão da exigibilidade de conduta diversa e a questão do potencial conhecimento da ilicitude do fato. Então nós teríamos os artigos 26 e 27 para tratar da questão da imputabilidade, que é a capacidade jurídica do sujeito ser responsabilizado penalmente. Nós teríamos também a questão da exigibilidade de conduta diversa, quando você não pode exigir um comportamento conforme o direito de determinados sujeitos. Aquele que está sob coação moral irresistível e aquele que está sob ordem não manifestamente legal do superior hierárquico. E aqueles que estão sob a ausência de potencial conhecimento da licitude do fato por conta de a falsa percepção da realidade. Então, são aqueles indivíduos que imaginam estar em legítima defesa, mas é isento de pena quando o erro é plenamente justificado pelas circunstâncias, que fazem que ele haja como se estivesse atuando legitimamente. Então, o erro sob a ilicitude do fato, a falsa percepção da realidade, nós chamamos de discriminantes putativas, ou erro de proibição direto, previsto no artigo 21 do Código Penal, são situações que permitem que o sujeito pratique uma conduta. Entendam? O silogismo do direito penal é diferente do silogismo comum. Então, a verdade é que Juarez matou João é crime, depende da análise. Se temos uma norma permissiva justificante ou se temos uma norma permissiva exculpante. A norma penal, além de ser incriminadora e permissiva, ela também é explicativa. Eu preciso explicar determinadas situações para que haja um enquadramento penal perfeito, porque o princípio da legalidade ele tem que ser exaurido para que se cumpra a sua função. A função precípua de afastar o poder punitivo. Coisa curiosa, porque a disciplina, repito, é liberdade. Então, o que significa uma norma explicativa? Bom, eu tenho um conceito de funcionário público para termos uma ideia de quando é que ele vai ser enquadrado naqueles crimes praticados contra a administração pública, a saber, peculato. O conceito de funcionário público ele precisa ser explicado, até para que nós possamos ter uma interpretação adequada, para que nós possamos aplicar o direito penal de forma adequada, para que nós possamos aplicar a lei penal de forma adequada. O conceito de funcionário público está previsto no artigo 327 do Código Penal. Então lá você vai ler, vai ter uma ideia do qual é o conceito de funcionário público para que ele possa ser também assim enquadrado no conceito de crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Ok? Então, a norma penal ela é incriminadora, ela é permissiva e ela é explicativa. Tem só essa classificação? Não, ela tem outras classificações que nós vamos complementar daqui a pouco no próximo vídeo, ok? Então daqui a pouco nós estamos juntos de novo.